leitores! Hoje eu vim fazer uma tag muito legal com vocês, chamada Melanie Martinez Tag, que é uma criação minha. Eu gosto muito da Melanie desde os meus, acho que 15 anos ou 13 anos por aí, na época que ela tinha lançado há pouco tempo o Cry Baby, que foi o primeiro álbum dela. E eu escutava muito as músicas, eu adorava mesmo. Eu gosto muito, muito, muito das músicas dela. Eu escutei todos os álbuns que ela já lançou e acho que a maioria das músicas, lançadas e não lançadas, né? Enfim, eu decidi fazer essa tag porque eu gosto muito das músicas dela e eu gosto muito de livros. Então eu achei que seria interessante juntar essas duas coisas num vídeo só. Eu selecionei músicas de todos os álbuns da Melanie, do Cry Baby, do K-12, do Portals e do After School, que é um EP, não um álbum. Eu vou seguir a ordem cronológica dos álbuns, e as músicas que eu selecionei são algumas das minhas músicas favoritas da Melanie, ou que eu achei que seria interessante colocar aqui na tag, que tinha como fazer uma relação com algum livro. Vamos lá! Vamos começar com o álbum Cry Baby. A primeira música é a música Sip Cup. Blood still stains when the sheets are washed. Ou seja, sangue ainda fica contaminado quando os lençóis estão limpos. Basicamente essa é uma tradução que eu acabei de fazer aqui. É um livro onde muitas coisas erradas acontecem no sentido moral ou criminal. Para essa pergunta, eu selecionei o livro Como Tigres na Neve, da Joo-hae Kim, eu acho que é assim que se fala o nome dela. Eu gostei muito desse livro, ela é uma autora coreana. Vai contar a história da Coreia do Sul durante a ocupação japonesa. E é muito interessante porque a gente vai acompanhar vários personagens dentro dessa história. Óbvio, vai ter foco em 2 personagens mais, mas vai ter vários personagens aqui dentro. E a gente vai ver como funcionou essa dominação do Japão na Coreia do Sul nesse período. E como eu disse aqui na pergunta, né, crimes ou coisas morais erradas, vai acontecer muitos crimes dentro desse livro, afinal a gente tá dentro de uma guerra, né, acontecendo dentro do país e fora dele. Ele tem partes pesadas, mas eu acho que ele é um livro bem leve, porque a gente vai acompanhando personagens que têm uma vontade muito grande de viver e de ver o país deles livre. Enfim, esse livro é muito bom, eu recomendo pra todo mundo que nunca teve contato com a cultura coreana ou com livros coreanos. Ele é muito, muito bom e, enfim, recomendo pra todo mundo. Segunda música também do álbum Cry Baby, Training Wheels. I love everything you do. When you call me fucking dumb for the stupid shit I do. Eu amo tudo que você faz quando você me chama de idiota pelas coisas estúpidas que eu faço. Um casal literário que é problemático no sentido de situações que são ruins, brigas, traições ou toxicidade. Eu escolhi o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, com essa capa muito bonita, eu acho essa capa extremamente bonita. Eu não posso falar muito porque senão é um spoiler do livro, mas acontece uma situação aqui muito, muito, muito problemática, extremamente horrível, que envolve ciúmes, um ciúmes doentio. Então eu acho que por isso esse casal aqui do livro é bem problemático, por conta dessa situação que aconteceu. É mais, no caso, o homem na situação que é bem problemático, mas eu coloquei aqui como um exemplo de casal problemático. Quem gosta de romance nacional, eu indico também bastante esse livro. Ele tem uma narrativa bem fluida, apesar das coisas pesadas que acontecem aqui dentro. Terceira e última música do álbum Cry Baby, Mad Hatter. I'm peeling the skin off my face. Eu tô tirando a pele do meu rosto. Um livro com personagens excêntricos ou malucos, ou um livro muito maluco, história louca e diferente? Para essa pergunta, eu escolhi o livro As Intermitências da Morte, do José Saramago. Para quem não conhece, essa história vai contar sobre o dia em que a morte decidiu parar de matar. A morte dos humanos, no caso, nessa história. E aí, essa morte, ela vai sumir, tipo, vai parar de matar. As pessoas que estão em leitos, assim, esperando pra morrer, não vão morrer, elas vão ficar sofrendo. Pessoas que sofreram acidentes vão ficar lá, tipo, todas zoadas, quebradas, mas não vão morrer. E aí a gente vai acompanhar como a sociedade vai lidar com isso, porque não parece, mas muita coisa dentro da sociedade precisa da morte pra funcionar. Por exemplo, funerárias, hospitais, tecnicamente, lidam bastante com a morte. Enfim, aí a gente vai vendo essa sociedade mudando muito de acordo com tudo que vai acontecer. Essa história é muito boa. José Saramago, meu primeiro contato com José Saramago, eu recomendo também pra todo mundo. Vamos agora pro K-12, que é o segundo álbum da carreira da Melanie. Eu posso estar enganada, mas é isso, eu acho. E aí, a quarta música, que no caso é a primeira desse álbum, é Classified.
Her face was fucked up and my hands were bloody. A cara dela tava toda fodida e as minhas mãos estavam cheias de sangue. Dois personagens que você queria que brigassem, sendo do mesmo livro ou de livros diferentes. Pra essa questão, eu pensei muito em uma briga entre a Bella, de Crepúsculo, e a Daisy, do Grande Gatsby. Vou explicar pra vocês por quê. A Bella, ela é uma pessoa que vai se envolver amorosamente com o Edward e ela vai se entregar pra essa paixão, ela vai seguir essa paixão e ela vai lutar por essa paixão. E eu acho que a Daisy, ela é uma personagem que não faz isso no livro do Grande Gatsby. Pra quem não conhece o Grande Gatsby, a Daisy vai ter uma relação com o Gatsby. Só que essa relação é do passado e ele vai voltar pra ir atrás dela. Só que ela vai meio que dar uma rejeitada nele. Não posso falar muito, porque senão é spoiler. E, enfim, eu acho que essas duas personagens, elas iam brigar muito. Eu acho que a Bella ia ficar muito brava com a Daisy, porque a Daisy não se entrega pro amor. Ela fica pensando em outras coisas, em questões sociais, em questão da vida dela como uma mulher rica, e não vai atrás do amor dela, que talvez fosse o amor da vida dela. E é isso, eu acho que as duas iam brigar muito e eu queria ver essa briga. E com certeza eu ia torcer pra Bella, porque eu detesto a Daisy. Segunda música do álbum K-12, The Principal. Shooting at the angels while claiming you are the good guy. Você tá atirando nos anjos enquanto fala que é uma pessoa boa. Pra essa pergunta, um personagem psicopata ou ruim? Eu acho que existem outros personagens que são piores do que esse na literatura, mas eu escolhi porque é um livro que eu gosto bastante e dentro desse universo esse cara é literalmente um monstro, que é o Faber do Fahrenheit 451. O Faber, ele é um bombeiro, só que nesse universo aqui os bombeiros eles queimam livros e eles caçam as pessoas que têm livros, né, pra queimar os livros e talvez as pessoas junto com os livros. Ele é meio que o capitão aqui dos bombeiros, né? E ele vai perseguir o nosso personagem principal, que é o Montag, que vai sair dessa Matrix e vai começar a pensar por que as pessoas fazem isso com os livros, por que elas não leem os livros. Vai perseguir o personagem principal e ele é um personagem bem detestável porque ele é muito hipócrita e uma pessoa horrível, basicamente, sabe? Enfim. Terceira música, Drama Club. I don't wanna be an actress living by a script. Eu não quero ser uma atriz vivendo por conta de um roteiro. Um livro / personagem que questiona a sociedade ou as normas sociais. Eu não peguei um livro, mas eu peguei um mangá, que é O Incidente de Darwin, com o nosso personagem principal aqui, que é o Charlie. Para quem não conhece esse mangá, a história vai acompanhar o Charlie, que é um humanzé, que é um híbrido de um chimpanzé com um humano. Por conta disso eu selecionei ele. Ele obviamente vai fazer a sociedade pensar em tudo que já fez até hoje. Vai fazer as pessoas se questionarem muito, não só por conta dele ser um híbrido, mas porque ele é um personagem vegano, então ele vai ter essa coisa dos veganos questionarem muito também o comportamento das pessoas carnívoras. Então a gente tem um personagem que, além de ser totalmente diferente das outras pessoas, ele também vai questionar muito as atitudes dessas pessoas. E é um mangá bem interessante, eu tô no 3º volume, mas eu já recomendo pra todo mundo que quer, lidar com essas questões políticas que envolvem alimentação ou questões de ficção científica também, tudo misturado em uma coisa só. Eu acho esse mangá extremamente interessante, ele é muito rapidinho de ser lido, mas com questões muito profundas e que são bem atuais dentro da nossa sociedade. Quarta e última música do álbum K-12, The Tension. I can feel your blood pressure rise, fuck this tension. Eu posso sentir sua pressão sanguínea subindo, foda-se essa tensão. Um livro hot que leu para passar o tempo ou por curiosidade e gostou muito. Pra essa pergunta, eu escolhi o livro Judas, que eu acho que vai estar aparecendo em algum desses lados, provavelmente desse lado, que é um livro que eu já falei aqui pra vocês no vídeo de lidos de 2024. Eu tava esperando o passarinho parar de ficar cantando. Isso é um Ben TV? Eu acho que é um Ben TV. E foi um dos meus livros hots lidos assim na vida que eu mais gostei. Ele é muito pesado, extremamente pesado, porque ele vai se tratar de um relacionamento de uma freira com um padre, e eles vão tentar resolver coisas estranhas que estão acontecendo dentro de um convento onde eles estão. E enfim, mas ele tem cenas bem pesadas de sexo, e ele é um livro pesado porque é um assunto bem desagradável que aparece no livro. Não vou falar pra vocês que esse não é spoiler.
Mas ele é um livro muito bom de hot que eu recomendo bastante. Ele é uma série de livros, esse é o primeiro, mas esse aí é meu preferido, o primeiro da série, é simplesmente perfeito, eu adoro esse livro. Vontade de reler ele, mas ele tem muitas páginas, então só depois. Vamos agora pro álbum Portals, que é um dos últimos aí que ela lançou. Vou começar com a primeira música, Spiderweb. No one can leave once they merge. Ninguém pode sair uma vez que eles entraram. Um livro famoso e que você leu por sempre ver as pessoas comentarem. Esse livro, ele é um livro já antigo, assim, entre aspas, né? Tem mais de 10 anos que ele foi publicado, que é A Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, do Fábio Yabu, publicado pela Globo Livros, com essa capa linda, com sangue escorrendo, e aqui atrás, com essa imagem perfeita também, com sangue. Esse trabalho gráfico desse livro é lindo, é um dos livros mais bonitos que eu acho que a Globo já publicou. E eu li esse livro porque na época, depois de um tempinho, eu acho que ele foi publicado, as pessoas falavam muito deles, eu via vários booktubers falando que tinham recebido esse livro e que leram esse livro e acharam muito bons. Basicamente, como já dá pra meio que perceber pelo título e a estética do livro, ele é um livro que vai fazer recontos de histórias, de contos de fadas muito famosos. Por exemplo, a Branca de Neve, a Cinderela, só que de um jeito bem macabro. Inclusive é mais parecido com o original, né? Que os originais dos contos de fadas, eles eram bem pesados. E, enfim, é bem legal esse livro. Apesar de ser um livro já antigo, se vocês puderem, por favor, deem uma chance pra ele. Façam esse livro ficar falado de novo no Booktube, porque ele é bem legal, bem bacana. E também é um autor nacional, né, gente? Vamos apoiar aí os autores nacionais. Segunda música do álbum Portals e a última desse álbum é Nymphology. Cut you off, watch you die, just a fairy with a knife. Eu te corto e te assisto morrer, só uma fada com uma faca. Uma personagem feminina que você ama / pegaria ou uma escritora que você gosta muito. Escolhi a Clarice Lispector, eu gosto muito dessa autora. Apesar de ter lido só 2 livros dela, que foi A Hora da Estrela e esse livro aqui, que é Laços de Família, eu gosto muito do fluxo de consciência dela para a escrita. Ela é simplesmente sensacional. Pretendo ler muito mais os livros dela e eu recomendo para todo mundo que quer conhecer Clarice começar por Laços de Família, porque é um livro dela que não é tão falado. Hora da Estrela é um livro muito bom, mas Laços de Família também. Dentro desse livro aqui, a gente vai ter várias personagens femininas que têm vivências extremamente diferentes. Por exemplo, a gente tem uma senhora que tá comemorando o aniversário dela e ela tá extremamente chateada de estar ali com a família dela, que pra ela é uma família horrorosa. E a gente tem também uma dona de casa que tá cansada de ser dona de casa, de ficar em casa o dia inteiro esperando o marido dela chegar. Então são várias mulheres diferentes, sabe? Que vão passar por situações totalmente diferentes. É um livro de contos, e então passa rapidinho, dá pra você ler em um dia se você tiver bastante tempo. Ou 2. E, enfim, é um livro muito bom, essa edição tá maravilhosa, essa edição da Rocco, muito bonita. Chegamos na nossa última pergunta, que vai ser do EP After School. Eu escolhi uma música só, que aí dão 10 músicas no total nessa tag, senão ia ficar muita música e aí não ia acabar nunca esse vídeo. Eu ia selecionar toda a minha estante e ainda ia ter música. Eu escolhi essa música porque é uma das minhas músicas preferidas desse EP e fala muito sobre a Melanie, né? A música é Feel the Trip, I Never Gonna Be What You Had Envisioned. Eu nunca vou ser aquilo que você imaginou ou visualizou. Um livro que as pessoas não imaginariam que você leu por conta da sua aparência ou da sua personalidade. Eu sou uma pessoa que, por mais que a minha aparência não demonstre isso, eu pelo menos acho que a minha aparência não demonstra isso, eu gosto bastante de ler livros de não ficção e livros que sejam de teorias filosóficas ou de história. Eu gosto dessas coisas, sabe? No caso, histórias reais. Porque eu sinto que, como eu leio bastante, é interessante eu tentar aprender coisas que sejam realmente utilizáveis dentro da nossa sociedade, sabe? É óbvio que livros de histórias ficcionais ajudam a gente a descobrir muita coisa sobre a vida e sobre as pessoas e entender o mundo ao nosso redor, mas eu sinto que livros que realmente falam sobre sociedade, história do mundo, são muito importantes pra gente também formar caráter, né? Conhecer a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Então, para essa pergunta, eu selecionei o livro
sobre a liberdade ou a sujeição das mulheres, do John Stuart Mill. Ele é um filósofo britânico liberal do período ali de 1800 e pouquinho. Apesar de ser um livro antigo, ele é um dos principais autores que falam sobre liberalismo, e ele vai falar sobre temas muito recorrentes na sociedade que a gente tem hoje, que é o feminismo e também o que é a liberdade e quando ela não é mais liberdade e sim uma coisa perigosa. E apesar de ele ser um filósofo liberal, que eu acho que muita gente não ia gostar hoje em dia, até porque já nessa época chamavam o autor de Em Cima do Muro, imagina hoje. Eu achei um livro muito interessante, eu fiz várias marcações e, assim, gente, ele já vai falar de muitas coisas que a gente discute hoje na sociedade, mas é interessante a gente perceber da onde saíram essas ideias, sabe? De onde elas vieram. É um livro que eu recomendo pra todo mundo que gosta de estudar política, sociedade no geral. Enfim, esse é um livro muito, muito bom. E, por favor, leiam mais livros de filosofia e de questões políticas, porque desse jeito a gente não é controlado por ninguém. Ou pelo menos tenta não ser controlado por ninguém, né? Porque às vezes a gente só é burro, gente. Não tem o que fazer. Às vezes a burrice ela é maior do que o estudo. Essas foram as 10 perguntas que eu fiz relacionando com os álbuns da Melanie, as musiquinhas dela. E deram todos esses livros aqui, como vocês podem ver. Se vocês quiserem fazer esse vídeo aqui, por favor, compartilhem comigo quando vocês fizerem. E também me deem os créditos, tá bom? Porque é fácil fazer essa tag, foi fácil fazer ela, mas dá um trabalhinho. Então é legal a gente colocar quem foi que fez, né? Quem foi o criador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente já tá em 2025, esse é o primeiro vídeo de 2025. E eu espero que seja um ano bom de leituras e de músicas também. Comentem aqui embaixo se vocês acompanharam a Melanie quando ela começou a lançar os álbuns, se vocês gostam bastante da música dela, se vocês gostam de algum desses livros que eu falei aqui. E é isso. Tchau, tchau!